Vocês sabiam que muitas das produções culturais que nós adoramos hoje são inspiradas nas peças de William Shakespeare? O Rei Leão, por exemplo, é baseado na peça Hamlet e um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, a novela O Cravo e a Rosa, é uma releitura da peça A Megera Domada. Até mesmo a nossa amada misturinha de queijo com goiabada, batizada de Romeu e Julieta, recebeu esse nome por influência de Shakespeare em nossa cultura, o que por si só já demonstra o quanto a genialidade desse autor moldou o mundo que conhecemos. E é justamente pensando nessa presença quase que onipresente de Shakespeare em nossa cultura que o canal G Pensadora tem a honra de anunciar a vocês a estreia de uma nova série, o especial Shakespeare. Ao longo dos próximos meses, sempre na terceira quarta-feira do mês, vamos mergulhar nesse universo fascinante de Shakespeare, falando de sua biografia, do contexto histórico em que viveu e, é claro, resenharemos suas principais obras. Eu sou Gisele Silva Romim e no especial Shakespeare desse mês vamos falar sobre a vida do autor e tecer algumas linhas gerais sobre suas obras. Então aproveita a vinheta, corre lá, pega um cafezinho e volta aqui comigo para iniciar essa jornada. Nascido no dia 23 de abril de 1564, na pequena cidade de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, William Shakespeare era filho de John Shakespeare, um fabricante de luvas, e Mary Arden, que pertencia a uma abastada família de proprietários de terra. O autor recebeu uma educação básica relativamente muito boa. Sua vida começa a tomar forma aos 18 anos quando ele se casa com Anne Hathaway, que era 9 anos mais velha do que ele. Juntos tiveram 3 filhos, Susana e os gêmeos Hamnet e Judith. De 1585, ano em que os gêmeos nasceram, até 1592, a vida de Shakespeare é simplesmente um mistério. Ninguém sabe de seu paradeiro certo. Não se sabe se ele trabalhava com o pai, não se sabe se ele já estava escrevendo seus trabalhos. Fato é que os vestígios históricos sobre o autor reaparecem somente em 1592, quando seu nome começa a ser mencionado no cenário teatral de Londres. Assim como muitos de nós, o autor começa a trilhar o seu caminho no teatro atuando, mas logo se destaca por escrever suas próprias peças. A primeira grande companhia teatral que ele integrou era conhecida como Lord Chamberlain Man e que se tornou de fato a companhia teatral número 1 de Londres. Após o falecimento da rainha Elizabeth I, a companhia passa a ser patrocinada pelo rei Jaime I e por isso seu nome foi rebatizado para Kingsman. E é isso mesmo, meus amigos, a história se repete. Assim como os artistas de hoje, os artistas do passado também dependiam de patrocínio para realizar suas obras. Shakespeare faleceu aos 52 anos no dia 23 de abril de 1616, ou seja, no dia do seu aniversário. E sua morte, até hoje, é um verdadeiro enigma, pois não se sabe do que ele morreu. Algumas fofocas históricas, entretanto, sugerem que Shakespeare teria se reunido com alguns amigos para beber e, ao que parece, nosso intrépido autor teria exagerado no álcool, contraído uma febre e falecido. Mas, como dissemos, trata-se de um mero rumor, nada foi comprovado. E aí, pessoal, estão curtindo o início dessa jornada? Eu espero que sim e peço que compartilhem comigo suas impressões. Caso estejam nos escutando por podcast, siga o nosso canal, deixe aí um comentário, indique a seus amigos. Caso estejam nos assistindo pelo YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, comente. O engajamento de vocês é fundamental para que esse trabalho cresça e possa fortalecer a nossa comunidade de leitores empoderados e apaixonados.
Ao longo de sua vida, Shakespeare nos presenteou com 38 peças teatrais, 154 sonetos e 2 longos poemas narrativos. Sua produção foi tão única, mas tão única, que modificou a língua inglesa com a introdução de inúmeras novas palavras e expressões. As peças teatrais shakespearianas se dividem em tragédias, comédias e históricas. E na tragédia, é comum nós acompanharmos a queda de um grande herói. E normalmente esse herói é alguém nobre ou com muitas qualidades, porém tem uma fraqueza moral. E é justamente por conta dessa fraqueza moral que ele comete um erro grave. E eu já advirto, nessas peças de Shakespeare, o final sempre acaba em morte. Por outro lado, nós temos as comédias e, pelo amor de Deus, não vamos confundir as comédias shakespearianas com o tipo de comédia que nós estamos acostumados na atualidade, ao estilo stand-up. Há quem defina a comédia shakespeariana como aquele tipo de peça que no final ninguém morre. E olha, ao longo dessa série, vocês verão que esse tipo de definição tem até um certo fundamento. Normalmente são peças que se usa muito do elemento lúdico, da sátira e do trocadilho. Também é muito comum acompanharmos casais enamorados que superam obstáculos. Um detalhe relevante que ajuda a identificar esse gênero é que normalmente nos seus finais sempre há um casamento ou reuniões. E ainda temos as peças históricas, que são um verdadeiro banquete para os amantes de história. Normalmente, um monarca é representado como personagem principal e as dramatizações são em meio à Guerra dos 100 Anos e ao conflito dinástico inglês conhecido como Guerra das Rosas. Existe aqui uma curiosidade sobre essas peças históricas. Os fãs de Game of Thrones já perceberam semelhanças entre as peças que retratam a Guerra das Rosas e os livros de George Martin. O próprio George Martin já revelou que se inspirou na Guerra das Rosas para escrever seus livros. Então fica aqui uma indicação para o fandom do Game of Thrones. Caso queiram expandir seus horizontes, leiam Shakespeare. Por fim, mas não menos importante, vocês não podem deixar de saber que existe uma polêmica envolvendo Shakespeare. Alguns eruditos questionam a sua autoria sobre toda essa vasta obra. Teria ele escrito tudo sozinho? Isso porque, a despeito do autor ter frequentado a escola, em tese, esta não seria suficiente para dar a ele o conhecimento de linguagem, história e mitologia que se demonstra em suas peças. Porém, deixo aqui a indagação: será mesmo que a educação formal é o único caminho para desenvolver a genialidade de alguém? Sobre o nosso ponto de vista, essa discussão nos faz refletir sobre o valor da arte e sobre a importância de dar voz a todos os talentos. O Machado de Assis e a Maria Carolina de Jesus, por exemplo, não tiveram educação formal e ainda assim foram geniais. Então, até que ponto essa discussão sobre Shakespeare é realmente válida? De qualquer forma, concordando ou não com os eruditos, Shakespeare continua e provavelmente continuará sendo um dos escritores mais influentes de nossa história. Tão influente que o seu nome permanece enquanto os dos seus críticos são esquecidos. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!